Eu venho deixando claro para os irmãos para onde se destina o nosso trabalho. Eu digo nosso trabalho ministerial. Se vamos levar em conta tudo aquilo que o Senhor pediu. A uma igreja como essa, o que nós temos que fazer? As nossas atitudes de acolhimento, de instrução, de disciplina, de ajuda, de socorro com aqueles que obviamente se manifestam aqui, se direciona especificamente para aqueles que têm interesse. Para aqueles que obviamente se posicionam e deixam em evidência e claro que querem aprender esse evangelho, que querem aprender essa palavra. Eu tenho deixado claro para os irmãos que nós não temos nenhum propósito de se direcionar para aqueles que mostram o contrário. A fraude, o descaso, a ignorância, etc, etc. Para estes, eu digo aos amados irmãos que a gente não perde tempo. Então, muita coisa que se fala aqui nesse púlpito, nessa igreja, qualquer tipo de trabalho desse ministério, é para o discipulado. É para capacitar realmente aqueles que querem servir a Cristo, com base na palavra que Ele pregou, no evangelho que Ele disse, que Ele testemunhou, com os elementos doutrinários que Ele pediu a essa igreja obediência. E, obviamente, irmãos, que na medida em que a gente passa essas informações, aplica esses princípios, traduz esse acontecimento de Cristo para aqueles que estão aqui, é uma coisa meio que óbvia, né? Que esse público se divide. E a gente vê isso acontecer constantemente e a gente encara isso como uma realidade, como algo natural de uma época, de uma sociedade que vem deixando claro para nós que a maioria não quer mais nenhum propósito, nenhum interesse com Cristo. Tá? Então, eu estou dizendo isso para os irmãos realmente provarem ser o contraste disso. Deixe claro para mim que você não está aqui à toa, que você realmente vem em busca desse Cristo, desse conhecimento e dessa fé. Porque com certeza nós existimos aqui por causa dele e por você. Amém, Jesus? Amém. Eu estou pedindo, deixa isso claro para mim, que você não está aqui de passagem, como muitos já passaram, mas que você veio para ficar e servir. Bom, por que o pastor também disse isso à igreja? Porque tudo que eu vou falar hoje aqui está endereçado, direcionado para, obviamente, aqueles que queiram servir a Cristo. Por quê? Porque temos aqui 7 igrejas no Apocalipse. Essas 7 igrejas, elas existiam. E um fato interessante dessas 7 igrejas, irmãos, que sobre as 7, tá? E lembra que o número 7 é o número perfeito para Deus. Sobre as 7 igrejas e as 7 cartas que Jesus pediu para João escrever para cada uma delas, o Senhor, Ele se posiciona com autoridade, não só de deixar claro que Ele era Senhor, como também juiz, e trazer daquelas igrejas a realidade daquilo que estava lá. Eu venho deixando em pregações sobre esse assunto, estampado, em evidência, que a igreja precisa receber estas notificações. Entender e compreender o que está errado nela, como também ter entendimento do que é legítimo nela. Porque nós estamos aqui para acertos. Nós estamos aqui para o conserto. E essa realidade que estou trazendo aos irmãos, do Apocalipse e dessas 7 igrejas, servir de modelo, deixa claro como que o Senhor se posiciona na igreja. Que se Ele estiver aqui entre nós, ninguém vai escapar de uma avaliação dele, de uma notificação dele. Se houver, né, essa quebra de modelo, essa quebra de realidade, que eu estou dizendo aos irmãos que existiam lá nas primeiras igrejas, com aquilo que nós estamos vendo aqui, alguma coisa está errada. E com nós, com aqueles que estão aqui e lideram aqui. Não com o evangelho, não com Cristo. Me assusta saber que tem pessoas que não estão recebendo noção e realidade do que diz respeito ao evangelho. Começando por isso, do Senhor apontar o que está errado e precisa ser consertado. Nós temos aqui essa prova. E eu abri, a pedido do Senhor, foi aberto aqui a questão da igreja de Éfeso, que dentro do reconhecimento que o Senhor trouxe a ela, do que ela vivia,
o Senhor traz uma dura crítica para ela. Lá no versículo 4, ele expressa: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu entendo que aquela igreja, ela estava criando uma espécie de mandamento de obediência moral sem a autoridade de Cristo. Uma coisa muito comum hoje entre os evangélicos, né? De se dar tanto atenção à questão moral, à questão ética, quando, né, a coisa mais importante é realmente a vida dele e a pessoa dele. E eu entendo que o problema dessa igreja, dentro de todas as realidades que ela vivia, do que ela obedecia, que o Senhor reconheceu, tudo o que ela fazia lá tinha por objetivo uma espécie de autoafirmação. Bom, eu fui orientado a trabalhar o versículo 4 com os irmãos e entender o que é primeiro amor. Eu já vi cada coisa assustadora a respeito disso. Muita gente tratando o primeiro amor como sendo uma questão de tempo passado, de coisas que viviam lá atrás, que não estavam vivendo agora e precisavam ser resgatadas no sentido religioso, no sentido pessoal, espiritual, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, eu já cheguei a ouvir tudo quanto é tipo de interpretação. Então eu vou me dedicar com os irmãos aqui a compreender o que aquela igreja precisava resgatar, que o Senhor deixou claro que ela havia perdido, que inclusive no versículo 5 ele apela a ela para que ela se arrependesse, e se ela não se convertesse daquilo que ele identificou, que ela ia ser removida da comunhão, removida da graça. Então eu queria começar por esse texto, João 15:10, há toda uma preocupação, tá? Dessas expressões serem tratadas e trabalhadas por vocês, de uma forma bíblica, de uma forma contextual, de uma forma verdadeira, legítima, entendeu? Porque o que deixa claro você não vai entender patavina nenhuma daquilo que Jesus quis dizer a essa igreja, ou requerer dela, se você não entender o que é o amor de Deus. Eu quero começar por esse texto, João 15, verso 10, vamos lá. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Amém? Então, quando nós falamos do amor de Deus, o amor é de Deus. Não é aquele outro tipo de amor. Eu quero dizer que o amor de Deus, ele tem uma natureza. Tá? Então, quando falamos do amor de Deus, nós falamos do amor que é dele, que provém dele. Então, Jesus está usando a expressão aí, o meu amor, que ele quer dizer que ele é o próprio amor. Ele é todo amor. E esse amor tem um valor supremo nele e no Pai. O que isso quer dizer, pastor? Que o amor que ele está falando aí não pode ser confundido com o teu, nem com o meu, e nem com outras realidades. Esse amor, ele é único, ele é especial, e ele se divide daquelas outras realidades que se expandem lá para a questão da emoção, do sentimento, do afeto, do desejo, da paixão, até mesmo da questão afetiva e sensual. Não é isso. Por exemplo, o amor que eu estou me referindo, que é o amor de Deus, cuja natureza é o próprio Deus, esse amor não existe por causa da família, esse amor não existe por causa da amizade, esse amor não existe por causa de relacionamentos, até mesmo aqueles que são amorosos. Este amor que está no homem, que ele usa para estas coisas, nasceu com ele desde a criação. Mas não pode ser confundido ou relacionado com este amor redentivo. Com este amor que continua sendo um atributo divino, o próprio amor de Deus, ou todo amor de Deus. Essa é a realidade. Se você confundir o amor de Deus com aquilo que você sente, pelos teus apreços, pelos teus valores, e etc., você sempre vai controlar o que está nesse livro. E vai usar esse amor em defesa dos seus interesses. Hoje, sempre quando eu vou pregar um tema, eu entro na internet e vejo lá algumas opiniões para mim dar risada, me divertir um pouco,
E também usar isso como exemplo para a igreja aqui, se Deus me dá autorização. E eu peguei um trabalho lá a respeito do primeiro amor de um pastor conhecido, que ele, para começar a falar desse amor e primeiro amor, ele usou um exemplo, para os irmãos entenderem a que ponto que a gente chega. Que ele estava num dia lá, fazendo uma compra com a mulher dele, e ele percebeu que todo o dinheiro que ele tinha não ia ser suficiente para comprar certas coisas lá, de caprichos e etc, etc. E a hora que ele chegou lá com alguns chocolates lá, que a mulher gostava, que eram de marca inferior, ela reclamou. Daí, para resumir a história, né, ele entendeu que ele havia pecado com Deus, que ele deveria voltar para o primeiro amor e só comprar Copenhagen para ela. Eu falei, olha, que alusão perfeita. Então, a maneira como ele entendeu que é o primeiro amor é que ele precisaria realmente honrar, né, os caprichos, os gostos da esposa, porque ele estaria dando prova, entendeu, de que ele teria esse primeiro amor, na sua experiência afetiva, familiar e etc. Eu vou chegar lá. É possível, pastor, que o amor de Deus ele seja usado para fins, objetivos e propósitos no homem ou do homem? Não. Isso nasceu com o homem. Deus deu a ele, como deu a Adão, aquilo está no pecado original, aquilo que eu digo que está no homem agora, foi provido na criação. Esse amor que eu vou tratar, ele se separa daquele acontecimento, porque ele está no nível mais alto de entendimento e compreensão. Por isso não pode ser confundido por paixão, nem afeto, nem sentimento, ou coisa do tipo, como o pastor eu falei aqui. Então Jesus, quando se refere a esse amor, ele fala o meu amor. Daí até um outro texto, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando João fala Deus é amor, ele diz todo amor, ele é o próprio amor. E nesse amor existe um valor supremo. Aí um outro texto também, 1 Timóteo 1,5. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Que Paulo está querendo dizer o seguinte, que para você sentir o amor de Deus, você precisa conhecer Deus. O amor de Deus, para ser sentido, você tem que conhecer Ele. Então o objetivo não é só sentir o amor de Deus, mas reconhecer aonde esse amor está. Porque se ele tem uma natureza, ele tem uma realidade. E qual seria a realidade aqui? Aonde Deus comprova o seu amor. Aonde o amor dele é testemunhado. Qual a diferença do amor sentimental para o amor essencial que traz essa realidade? Porque no amor de Deus existe um fato. No amor de Deus existe um acontecimento que prova que ele é o amor. E o amor perfeito. O amor imutável. Já o amor sentimental, as expressões desse amor são insuficientes para a comprovação dessa natureza absoluta. Já quando Deus ama alguma coisa, ele comprova ser esse amor. Então o que Paulo está deixando claro? Que o amor de Deus é conhecimento. E para você senti-lo, você tem que saber quem é Ele. Muda completamente a realidade do que as pessoas estão pregando lá fora, ou estão acreditando. Que o desafio seria então sentir o amor de Deus e passar esse sentimento para as pessoas. Não. O amor surge do conhecimento. Se você conhece Ele e o ama, você o ama de verdade. Mas se você ama e não conhece, esse teu amor é mentiroso. Ele é uma fraude. Dizemos que ele está forjado com algumas outras coisas que não são suficientes. E logo você vai descobrir isso. O primeiro detalhe importante aqui. Há uma natureza para o amor de Deus. Há uma palavra desse amor. Há uma obra para este amor. Por isso ele é visto como um atributo. Ele tem essência, ele tem realidade, ele tem fato, ele tem acontecimento. Por isso que Jesus disse, o meu amor. Porque ali ele é a pessoa deste amor.
a presença desse amor, o testemunho desse amor. E não pode ser confundido com sentimentos, com emoções, com expressões superficiais. Eu fui claro? Exemplo do que eu estou falando aqui. Você não pode falar que Deus não te ama, porque Ele prova que te ama. Porque Ele tem um fato para esse amor. Que dizemos que toda vez que você fala Deus não me ama, você está contra o fato. E qual seria o fato, pastor? Ele deu um filho pela sua redenção. Que diríamos, esse amor pode não valer a pena para você. E você desconsiderá-lo. Até rejeitá-lo. Mas você não pode ir contra isso. Que Deus fez algo por você. Porque se você diz que Deus não te ama, você está desafiado a provar. Você não tem provas. É isso que eu estou falando aqui, porque o amor de Deus tem uma natureza, ele tem um fato, ele tem um acontecimento, ele tem um testemunho. Ele não é uma expressão, ele é um acontecimento. Então nenhum de nós aqui pode ir contra esse acontecimento. É que nem eu falo para os irmãos, é a mesma regra. Você não pode dizer que Deus não existe existindo você. Existindo as coisas. Porque tudo que Ele criou são atributos desta ação. Que provam não só nele sabedoria, provam nele, não somente nele, soberania, como também isso, perfeição. Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, é uma prova de existência. Como também isso, de capacidade, assim também é o amor. Então, antes de nós sentirmos esse amor, e queremos ter uma experiência com Ele, qual o desafio? Conhecer primeiro quem é esse Deus, que talvez se conhecer, você não vai gostar. O que não pode acontecer é você deixar de conhecer Ele, para se relacionar com as pessoas, e entender que o amor de Deus está nelas. Não, o amor de Deus não está nelas. Nas pessoas.